Olá pessoal, tudo bem? Luzemir Barbosa com vocês em mais um episódio do ContileCast. E dessa vez a gente está recebendo aqui a Mariana Basmage, ela que é veterinária, tem uma clínica de atendimento veterinário, pequenos animais, e a gente vai ver como que essa história vai ser hoje. Tudo bem, Mariana? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa ajudar um pouquinho aí o pessoal, a tirar um pouquinho das dúvidas também, né, de vocês. Vamos bater um papo vamos ver. Veterinário hoje é a atividade de veterinário, a gente percebe que é uma atividade que está em bastante ascensão, né? Sim. Hoje as pessoas se preocupam mais com os pequenos animais, até trazem esses pequenos animais para dentro da família, né? Sim, sim. A área de veterinária é uma área bem extensa, né? A gente não mexe só com cão e gato, né? Animal silvestre, porque às vezes o animal silvestre tem muito biólogo que acaba sendo introduzido nessa profissão, mas o veterinário também é bem responsável sobre isso. A parte de alimentação, no geral, é responsável por frigorífico, supermercado, né? Mas realmente, que nem você comentou. Até supermercado também? Sim, é obrigado ter um veterinário responsável pela temperatura dos alimentos, vencimento, tudo que é perecível. Sim, tudo que é perecível. Parte de leite, carne, né? Tudo é o veterinário que é responsável. Não é uma pessoa do grupo do supermercado que tem... Existe uma responsabilidade técnica em cima daquela atividade. Na realidade, qualquer lugar que tenha um veterinário tem que ter o responsável técnico, né? Às vezes, uma clínica veterinária tem o responsável, que é o dono, mas às vezes os pet shops também tem que ter um responsável técnico. Para ver lote, vencimento, ração, né? Tudo isso... É obrigatório. A única coisa que ainda não é obrigatória é banho e tosa. É o que a gente acha errado, porque às vezes pode acontecer algum problema e aí a pessoa fica, né, à mercê ali de outro contato, outro veterinário que não seja daquele local. Mas acontece. Hoje, se eu sei dar banho muito bem no cachorro, eu posso... Pode ter um banho e tosa. Eu posso ter um banho e tosa. Pode. Né? Não é obrigatório ter o veterinário. Só que a gente está tentando ver se isso muda, né? Porque se acontece alguma fatalidade, alguma coisa ali, né? Tem um respaldo veterinário, né? Normalmente, as pessoas que escolhem a profissão, um exemplo de veterinário, né? Eu falo isso por conta que eu conheço alguns pequenininhos, né? E eles falam, eu quero ser veterinário porque eu gosto de cuidar de cachorro. Mas na realidade é bem diferente. Foi assim com você também? Mas comigo foi assim. Eu nunca tive nojo, né, de limpar o cachorro, de cuidar do cachorro. Eu que dava banho nos meus cachorros, eu nunca fui nojenta, né? Porque a criança fala que quer ser veterinário, mas ela não coloca nem a ração pro cachorro. Não colocar nem a comida pro bichinho, né? Ela coloca, não né? limpa lá o cocôzinho, o xixizinho, fica com nojo. Então, aí eu falo, eu acho que você não vai ser veterinário de cães. Você pode ser veterinário de frigorífico ali, mas... Veterinário de boi. De boi, exatamente. Mas de cachorro você não vai ser. Mas é porque a gente acaba tendo... É como se nós somos médicos mesmo, só que nós mexemos com animais de pequeno porte, às vezes que não falam também, né? Não só de pequeno, de grandes também. Eles não falam e a gente às vezes tem essa dificuldade. Então a gente mexe, às vezes eu recebo fotinho de cocô, de vômito, mas às vezes o proprietário fica assim, ai, doutor, mas eu vou te mandar, mas o veterinário é diferente. O diagnóstico que a gente acaba tomando... em frente àquele problema é através dessas fotos, às vezes vendo o animal fazendo aquilo ali mesmo. Tá? Aí não tem que ter nojinho. De que forma vai lidar. Exatamente. Aí não pode ter nojinho. Tá? Eu nunca tive. Tanto que eu passei no vestibular para biologia. Eu fui um dia na aula e falei, eu não quero biologia. Eu nem tive aula. Eu já falei, eu não quero biologia, porque eu já tinha feito um ano de veterinária e eu adorei, né? E é uma graduação muito complicada hoje em dia, sabe? É um curso bem sério mesmo. Tem algumas faculdades que estão deixando a desejar, infelizmente. Mas é uma profissão que requer conhecimento mesmo. Requer muito estudo. Muito estudo, muita prática, sabe? A gente às vezes vê alguns veterinários se formando e não querem... fazer um plantão, alguma coisa assim, mas é ali que a gente aprende.
Será que é mais ou menos igual? A gente conversa aqui com várias pessoas de várias áreas, e hoje é um problema assim, que acontece com todas as áreas, pelo menos na minha percepção, que falta aquela mão de obra adequada. E às vezes aquela pessoa que sai da faculdade, na faculdade ela não construiu aquele conhecimento necessário para exercer aquela atividade, que seja veterinário, que seja na contabilidade, acontece muito. No direito, em tantos outros, medicina, engenharia, em todas as áreas de conhecimento, as faculdades elas estão deixando a desejar no ensino, né? Acontece isso também na veterinária? Acontece. Eu me formei há pouco tempo em relação a alguns colegas meus, que eu me formei há 12 anos. Mas... 12 anos não é tão pouco tempo. Não, é que assim, a né? gente conhece, às vezes, os veterinários se formaram há 20, 30 anos, né? Então a gente fala que Mas, assim, depois que eu terminei a faculdade, na faculdade você não aprende nada. De verdade, você não aprende. Assim, o bom é que quando eu estudei foi na Uniderp, na época do Pedro Chaves, então foi muito legal. Pegou uma época boa, né? Boa, né? Então, assim, eu tive bastante experiência com os tutores. Eu pegava bastante tutor carente, então a gente tinha que saber explicar para o tutor. Então, eu tive essa experiência. Agora, algumas faculdades estão deixando a desejar desses atendimentos, né? Então, às vezes, você vê realmente recém-formado que não tem experiência nenhuma, às vezes mal ele sabe aplicar uma vacina, né? Porque realmente a faculdade está deixando a desejar sobre isso, sim. E eles não querem fazer o plantão, eles não querem fazer um estágio pós, eles acham que eles se formaram e eles têm que ir para o mercado de trabalho. E, né? já chegam naquela posição de que eles são recém-formados e eles são os detentores do conhecimento atualizado, porque eles acabaram de ser da faculdade. Exatamente, e não é assim. A veterinária é muita prática, assim como a medicina, a engenharia, contabilidade, é muita prática. Todo dia você tem que estar aprendendo um pouquinho, cada dia é uma coisa diferente. A teoria é linda, maravilhosa, a prática é bem diferente, principalmente porque você tem que lidar com o tutor. E que nem você falou, hoje o gato é um membro da família. Ainda mais que a gente teve a pandemia, foram 2 anos de pandemia, então o índice de adoção, de compra de animal foi bem grande mesmo, então os tutores abraçaram aqueles animais, né? E aí você vê que o psicológico também tem que entrar, e a gente não tem isso na faculdade. Não tem nenhuma preparação para isso. Quando o animal está muito mal e você tem que optar por fazer um procedimento, uma eutanásia, alguma coisa que você tem que preparar esse tutor, a gente não tem isso na faculdade. Tá? A gente aprende com o tempo. E é isso que falta, às vezes, para esses recém-formados. Não tô falando que eles estão errados, mas eu acho que eles têm que ter um pouquinho de humildade para fazer seus estágios, né? Eu fiz estágio depois que eu me formei numa clínica, depois eu até trabalhei nela. E foi ótimo. Foi ótimo, aprendi bastante coisa. E mesmo assim, me dava medo depois de atender os animais sozinha, né? Então, o estágio é primordial. Primordial, para você ter contato bastante com os proprietários e com os animais também, né? Porque às vezes você gosta do cachorro, mas aquele cachorro é bravo, você tem que ter paciência, às vezes o gato tá agressivo, o gato tá com medo, então você tem que saber lidar com tudo isso. Qual que é mais fácil de lidar, com cachorro ou com gato? Cachorro? Com certeza. O gato é bem sistemático. Eu tenho uma pitbull. E mais fácil de cuidar ainda. Mais fácil, né? É uma amorzinha, né, pitbull. E aí ela ficou ruim, eu levei ela numa veterinária, né, perto da minha casa. E eu cheguei lá, ela tava com a mão toda enfaixada, né? Eu perguntei, você foi mordida por um cachorro? Ela falou, não, por um gato. Exatamente. Os gatos são os piores. Porque tem gato que vai no seu rosto, ele morde sua mão e a gente tem bastante caso de veterinária. Eu já levei mordida, eu já levei mordida no nariz, no rosto, então... Mas o gato é mais sistemático, porque ele tá com dor... Porque às vezes ele não reclama, às vezes ele é bravo mesmo, e não tem como a gente adestrar um gato. É diferente do cachorro, que a gente tem essas formas de adestramento. O gato é bem mais difícil. O cachorro é mais domesticado, exatamente. Talvez, né? O gato é muito independente. Ele é muito independente. Se ele é bonzinho, ele é bonzinho. Você pode virar ele do avesso, que ele vai ser bonzinho. Ele pode estar com dor, ele vai estar bonzinho. Mas ele é mais difícil de ser domesticado, ele é individualista. Né? Mas eu amo do mesmo jeito. Não, tenho 3 em casa, tenho 2 na clínica, entendeu? Eu tinha um gato, mas só que ele acabou morrendo. Sim. Mas ele fugiu, ficou na rua 5 dias, aí quando voltou, ele não escalava o muro. O muro ele não conseguia escalar a grade, né? Ele ficava só dentro de casa. Aí um dia, chegando de carro, ele achou uma brechinha, fugiu pelo portão, ficou 5 dias fora. Quando voltou todo machucado. Todo estrupiado, e aí... acabou falecendo. Mas se ele não falecesse, a pitbull ia acabar
Às vezes, brigando com ele, porque os dois, eles cresceram juntos, mas aí ela, com o tempo, não sei se que rixa que entrou entre os dois, mesmo. eles começaram a brigar muito, muito. né? Aí, a sua pitbull, uma hora ia acontecer alguma ia fatalidade. acontecer alguma fatalidade. Então, ele acabou falecendo antes, mas ele era desses gatos bonzinhos, né? Sim. Ele é desses gatos bonzinhos. Eu pego bastante gatinho legal, bonzinho, mas eu também pego uns que a gente tem até umas luvas Especial para cuidar. especiais para pegar, entendeu? E aí, depois de formada, você começou a trabalhar nas clínicas, você começou a trabalhar... Você já abriu o seu negócio? Como é que foi essa... Quando eu me formei, uns 4 meses, 5 meses depois, eu fui trabalhar de plantonista numa clínica veterinária na Tamandaré. E aí, por lá, eu fiquei uns 4 ou 5 meses. Aí eu acabei ligando ela com uma outra clínica, que aí, como eu fazia plantão, então eu trabalhava de manhã nessa outra clínica. E aí, como ficou muito desgastante fazer o plantão, porque plantão é bom para você aprender, mas ele é desgastante. Tem veterinário que ama plantão, que ama ficar na clínica à noite, para ele é uma... Né? Eu conheço alguns veterinários que amam plantão. Que a vida deles... A vibe dele é plantão. Fazer plantão. Né? Mas para mim não, aí eu preferi ficar nessa clínica. E aí depois de 1 ano e meio, eu acabei voltando para o plantão. Né? Aí eu fiquei no plantão 7 meses, 8 meses. Aí ali eu peguei bastante experiência. Né? Porque no outro eu fiquei pouco tempo, então eu acabei não tendo aquele ritmo acelerado. Mas no outro eu já tive um ritmo maior, né? De trabalhar bastante. E é sozinho, né? Eu não tinha enfermeiro, não tinha ajudante, não tinha auxiliar, não tinha nada. Era eu e eu, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho meu esposo que me ajuda, mas às vezes ele até fala, mas você já fez? Eu falei, já. Né? Costume. Já fiz, já limpei, né? Já coloquei no soro, entendeu? Às vezes você faz tudo sozinha, porque você já acostumou com aquilo ali. Né? Mas aí depois eu trabalhei numa agropecuária, que também foi muito bom para aprender sobre medicamento, sobre atender o público, porque plantonista só atende ali, né? Chegou alguém, você atende e manda embora e tchau, nunca mais você vê aquela pessoa às vezes. E ali na agropecuária eu tinha um relacionamento com os clientes, às vezes eles procuravam a gente, né? Aprendi muito de medicamento, de ração e tal, então foi uma porta muito interessante para mim. E aí depois voltei para a clínica de novo, né? Aí eu já sabia um pouco mais atender os clientes, então os clientes já chegavam me procurando, então eu acabei fazendo um nome na clínica, né? E aí depois eu fui passando de uma clínica para outra. Aí meu último emprego antes de abrir a clínica foi num pet shop também, que eu só tinha consultório. Porém, eu fazia algumas cirurgias fora, né? Não fazia internação, nada, então eu só fazia algumas cirurgias fora. Consultório é só aquele atendimento básico inicial, vacina, né? Consulta, exame de sangue, só Faz isso. uma prescrição de um medicamento, só alguma isso. coisa. De resto, aí você acaba encaminhando para a clínica veterinária, né? A cirurgia é porque eu tinha uma clínica parceira, então eu fazia ali com eles. Se precisasse deixar internado, eu deixava lá mesmo. E aí a gente resolveu abrir a clínica, porque estava um pouquinho... Financeiramente não estava legal pra gente, né? E aí a gente resolveu abrir a clínica. E meus clientes também acabaram perguntando, né? Pedindo um pouco mais da clínica. E aí a gente resolveu. Demorou um pouquinho pra gente achar o lugar, tudo, mas aí a gente conseguiu. Como é que foi essa virada de chave de você estar trabalhando numa clínica como parceiro, como empregado numa clínica, e depois você já ter a sua clínica? Como é que foi essa virada de chave, principalmente pro profissional? Foi difícil. Foi difícil? Foi porque dá muito medo. Porque você tem o seu salário ali, a pessoa que está te pagando. Ali não, ali eu sou a responsável por tudo, né? Que nem sou eu e meu esposo. Ninguém ajuda e a gente tem um contador, né? Mas, porém, compra, pagamento, tudo é a gente. Então, deu bastante medo de se ia dar certo, se a gente ia aguentar ficar. E a gente foi bem corajoso ainda, abrimos numa pandemia, né? Nós abrimos em julho do ano passado, então... Julho de 2021. Então, assim, ainda estava na pandemia. No centro da pandemia, né? E aonde a gente está já tinha sido uma clínica veterinária, porém a gente, né, não tem vínculo nenhum com ela.
Então, às vezes, as pessoas ficavam com medo de ir ali porque achavam que era aquela mesma profissional, né? Então, foi difícil. A gente batalhou bastante. A gente correu bastante atrás. Então, o fato de você estar no outro lugar não é que melhorou, não é que facilitou, pelo contrário. Pelo contrário. A gente teve bastante dificuldade. Bastante. Os clientes que já tinham uma referência da anterior, exatamente. eles vinculavam. Às vezes, eles até iam, perguntavam sobre a profissional, aí a gente fala, não, mudou, é outra proprietária. E aí eles acabavam negando, né? Ou às vezes falavam, não, deixa. Ou às vezes nem entravam para conhecer o ambiente porque tinham medo de ser aquela profissional, né? Anterior. Ter ficado na mão, porque, né, teve alguns episódios que ela acabou deixando alguns clientes na mão. Então, assim, foi difícil. Mas aí o pessoal foi vendo que éramos só nós dois, que o atendimento é personalizado, vamos dizer assim, porque não tem outra pessoa. A gente ainda não encontrou uma terceira ou quarta pessoa ali para ajudar a gente. O que também está dificultando mais o crescimento, né? Porque a gente sabe que só 2 pessoas não vai evoluir. A gente sabe que a gente precisa de uma terceira ou de uma quarta pessoa, mas está bem difícil. Essa terceira ou quarta pessoa seria mais um médico veterinário? Ou uma médica veterinária, ou uma pessoa ajudando no banho tosa, né? Porque a gente tem um banho tosa. Às vezes está na recepção, responder cliente, né? A gente às vezes está atendendo, um está tosando e o cliente está perguntando, e aí você vai responder 1, 2 horas depois. Tem alguém de atendimento para poder fazer aquele contato, o primeiro contato com o cliente. Ainda está bem complicado. A gente ainda está com um pouco de receio também de procurar essa pessoa. Porque a gente às vezes vê, né, o atendimento de alguns lugares, então a gente está tentando achar alguém próximo para atender, para a gente explicar, para ficar bem familiarizado mesmo, né? Mas ainda a gente está procurando essas pessoas. Não é fácil. O veterinário, às vezes, a gente até consegue um ou outro, né? Meio período, né? Mas a parte da recepção e do banho tosa é bem difícil. É bem difícil. Porque ficar ali na frente é fácil você mexer no computador. Agora, atender o cliente, ter uma recepção boa é bem diferente. E aí a recepção é aquele primeiro contato, exatamente. Né? Ele tem que ser excelente, né? Exatamente. Porque, assim, os clientes estão acostumados com nós. A gente chega, fala, entra, toma um café, vem aqui, né? A gente explica como que funciona todo lá. Se a gente não tem uma pessoa que vai nessa vibe, né, nessa cabeça... Aí a gente não consegue, a gente acaba perdendo clientes, então a gente ainda está com esse receio. Mas para esse ano agora, a gente vai ter, sim, que contratar alguém, treinar alguém, né, para esse tipo de cargo, sim, porque a gente está precisando. A gente está ficando muito sobrecarregado. Quando você executa a rotina do médico veterinário, você executa a rotina da administração da própria empresa. Você ainda recepciona os clientes, né? Acaba ficando muitas tarefas para uma pessoa só e você não consegue fazer isso tudo de uma vez. Exatamente. Você tem que fazer um em cada momento. E, às vezes, o cliente, que é aquele primeiro contato, ele acaba sendo prejudicado nessa etapa do processo. Exatamente. Por mais que, assim, o meu esposo, nossa, ajuda bastante. Assim como eu ajudo, ele também no banho. Então, se eu tô tranquila, eu vou lá, ajudo ele a dar banho, né? Mas a gente precisa realmente desse primeiro contato, porque às vezes o cliente entra meio assim, né? Com medo, com receio, né? Então, a gente precisa mesmo de alguém que recepcione, mostre o local, né? Então, tudo somos nós dois. Então, realmente, a gente precisa de alguém, vamos dizer, capacitado, porque vai ajudar mais a gente, né? O restante a gente vai mostrando como que a gente gosta e tal, mas que seja uma pessoa mais capacitada mesmo. Tenha uma parte do atendimento seja bem específico mesmo. Específico, bem aprimorado, Exatamente. Né? Esse pet shop seu hoje, ele, além da parte de consultas, né? É clínica também, né? Clínica também. Tem a parte também de venda de produtos? Tenho. Eu não vendo muito acessório, né? O nosso foco não foi tanto acessório. Mas a gente vende as medicações, porque como tem a parte clínica, então a gente prescreve as medicações. E a raçãozinha básica, às vezes que o cachorrinho vai ficar internado, né? Vai tomar um sorinho ali e vai embora para casa. Então aí a gente acaba também tendo esses... E o cachorro que está entrando no banho e tosa, é um filhote, a gente também indica, já né? Indica a ração adequada. O que eu falei, a gente precisa às vezes de um acessóriozinho ou outro, mas ainda o nosso foco não era esse, né? Não acaba não sendo esse. É mais a parte clínica mesmo. Entendi. Né? Mas a gente está indo.
O banho em tosa agrega na minha parte clínica, a clínica agrega no banho em tosa e a gente vai indo. Fala um pouquinho de gestão. Quando você saiu da parte de CLT, que você trabalhava na clínica, e começou a ter a sua própria clínica, também começou a parte de impostos, de tributos. Sim. E aí? E aí que eu falei, meu Deus, quanta coisa a gente paga. Porque eu não tenho só o imposto sobre a clínica, eu tenho o meu conselho também. Né? O conselho, às vezes o conselho ajuda, agora a presidência do conselho é um pouquinho mais maleável, né? Mas é complicado. Eu não sabia que tinha tanto imposto e cada hora o contador manda um imposto, eu falo, meu Deus, mas eu acabei de pagar um. Acabei de pagar um trem acabei parecido de pagar, com isso. Exatamente, aí, mas chega eu já outro. tenho outro, né? E aí é prefeitura, né? É vigilância. Então, não é fácil, não. Eu falei, meu Deus, aí eu fico perdida. Aí eu peço ajuda dos universitários, falo, gente, ajuda, porque eu não sei, eu nunca fui para essa... Eu sempre fui veterinária, a parte administrativa, financeira, eu nunca fui, né? Então, é bem difícil. Às vezes arranco os cabelos, às vezes eu dou uma de louca, porque não é fácil. É boleto, aí você fala, meu Deus, mas eu acabei de pagar um boleto, já tem outro boleto, e aí tem o imposto, né? Então, é muita coisa, é muita função, sobrecarrega bastante. Porque aí na hora que você fala, agora eu vou sentar, vou acalmar, vou pensar, né, meus animais que estão internados, chega um boleto, ou você tem que pagar alguma coisa, né? O imposto que aí o contador fala, Mariana, você já pagou? Né? Aí você fala, meu Deus, já passou o tempo, será que dá tempo ainda, né? Então, é bem... não é difícil, mas sei lá, a gente tem que ter só um tempo só para aquilo. E às vezes eu não tenho esse tempo, né? Foge um pouco da rotina do veterinário. Do veterinário, da rotina daquilo que você se propôs a fazer, exatamente. Né? Às vezes eu fico meio baralhada. Aí meu marido fala, mas eu te ajudo. Eu falo, mas você tá lá numa função. Ele que dá entrada em nota. Então a gente precisa realmente de alguém que faria isso, né? Mas na hora que eu vi que tinha um monte de imposto, eu falei, meu Deus do céu, a gente só paga imposto. Né? Para funcionar num lugar que nem é seu, porque o meu ainda é alugado. Tem que pagar o aluguel ainda. Tem que pagar o aluguel, entendeu? Eu falo, meu Deus, tanto de imposto que eu tenho que pagar em cima de uma coisa que às vezes nem é minha, né? É muita burocracia também para abrir. Demorei para abrir. O meu conselho liberou, na época, o consultório e o banho em tosa sem, né? Tipo, sem a prefeitura, barrar nada, porque foi difícil. Quanto tempo demorou para você abrir o seu pet shop? Demorou sua clínica, na verdade. Uns 4 ou 5 meses. Para tramitar toda a papelada e falar, agora tá legal. E mesmo assim, a inscrição estadual foi a que mais demorou. Foi a que mais demorou. Foi a mais demorou. O CNPJ ainda saiu rápido, né? Eu fiquei acelerando também, e aí ele vinha na Genfa e acelerava. Mas realmente a inscrição estadual foi a que mais demorou. E às vezes, para você fazer compra de medicamento, precisa da inscrição estadual. Aí eu acabava não conseguindo fazer compra em alguns lugares, porque eu precisava ter inscrição estadual. Então isso também te atrapalhou naquele início, naquele start do negócio. Sim. A parte, tipo, a clínica de internação, cirurgia, né? Atrapalhou bastante, porque tinha que comprar alguns materiais, alguns produtos, tinha que ter inscrição e eu não conseguia. Não adiantava. Tinha que ter o medicamento, para comprar medicamento tem que ter inscrição. Alguns, como eu já comprava no CPF, né? Como o veterinário consegue comprar produto no CPF, eu acabava comprando o meu CPF, porque eu não tinha, eu só tinha o CNPJ, eu não tinha inscrição. E aí, depois que eu consegui a inscrição, que eu consegui comprar só no nome da clínica. Até então, ficava tudo no meu nome. Porque eu já tinha e os vendedores já me conheciam, né? Então, às vezes, facilitava nessa parte também. E essa parte de alvarás... Nossa. Isso é outra novela, né? Novela. Todo ano é um alvará diferente. Não, você tem que estar com o alvará ali, né? Na porta. Alvará de licença sanitária. Tudo. Do bombeiro, do ambiental. Tem que ter o descarte de material biológico. Né? Tem que ter tudo isso tudo regularzinho. Né? Fora que o conselho te exige um monte de mudança também. Às vezes você começa com um negócio e aí o conselho fala que tá errado, que você tem que arrumar um monte de coisa, aquele lugar não é seu. Às vezes o proprietário não deixa você mexer, e aí? E gera mais esse problema, né? Porque você, para atender principalmente a parte de ambiental, que envolve descarte de produtos, para atender inclusive o conselho e tudo mais,
você precisa fazer muitas vezes uma adequação estrutural no imóvel. Estrutural no imóvel, exatamente. E para você fazer essa estrutura no imóvel, você precisa ter autorização do proprietário, né? Muitas vezes envolve um custo que fica no imóvel, né? E o proprietário não se envolve com isso. Exatamente. Tipo, a gente já quis mexer bastante coisa na clínica, mas aí o proprietário falava que não... era benfeitoria para aquele ambiente, para aquela casa, no caso, e eles falavam que eles não iam descontar. Então, assim, vai te deixando um pouco desanimado, né? E aí o conselho, nesse ponto eu conversei com eles, eu falei, gente, não adianta, porque aí ele mete multa. Não é uma multa de R$1.000, é uma multa muito grande. E aí a gente é sincero, eu falei, não tem como. O proprietário não me liberou mexer aqui, por enquanto não me liberou. Então, infelizmente, eu vou ficar a desejar algumas coisas, entendeu? E aí a gente, às vezes, não mexe, não faz, não arruma, não fica do jeito que eles querem, né? Porque não é nosso, né? Então, às vezes, a gente tenta pôr um negócio de gesso, porque depois o gesso a gente tira, né? Mas mesmo assim é um custo, né? É um custo. E aí, né, vai quebrar uma parede que depois você tem que entregar rebocado, né? Tem que refazer a parede. Refazer tudo de novo. Então, às vezes, a gente fica nesse impasse. Mas, assim, graças a Deus, o meu conselho entendeu que aquilo ali é alugado e que nem sempre o que eles querem é o que eu consigo realizar. O conselho também e a prefeitura, né, também. Elas têm que ter um olhar diferenciado para isso, né? A prefeitura, de verdade, ajudou bastante a gente, né? Eu não vou falar mal da prefeitura, não. Ajudou bastante a gente nessa parte, né? Instruiu bastante a gente. O pessoal foi lá, falou, não, faz isso, deixa aquilo, né? Porque eles viram que é uma coisa que somos só 2 pessoas e que a gente é leigo em muita coisa, porque realmente eu sempre fui veterinária. E o meu esposo nem banhista era, ele gostava, fez curso, tudo, entendeu? Então, aí a gente foi vendo, aí o pessoal foi ajudando, o conselho foi ajudando, né? Às vezes eles vão em cima, aí eu falo, não tem como, vou lá, é outro recurso, vai negociando. Vai negociando, entendeu? Mas os processos. Mas não é fácil. Não, aí às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho que arrumar aquilo, mas aí o fulano não deixa eu mexer ali. Como que eu vou montar o que o conselho quer que eu faça, entendeu? Eu preciso pôr uma banheira dentro do não sei aonde, mas como que eu vou pôr essa banheira? Eu vou ter que quebrar essa parede, depois como que eu vou fazer? Então, é tudo milimetricamente calculado, sabe? Então, eu quero quebrar aqui para fazer uma janela, mas e depois? Onde que vai pôr essa janela? Então, é bem complicado. A gente que começa, assim, no iniciozinho, se você não tem um lugar próprio, né, que você possa esculhambar do jeito que você quiser, é difícil. Mas é difícil também você ter um local... Não, são poucos os clientes. Para você começar é muito raro, né? Muito difícil você ver donos de veterinária que são donos daquele lugar. É bem difícil, tá? Não é... É que às vezes eles têm uma negociação melhor com os proprietários do local, né? Que aí eles deixam fazer... Uma liberdade maior, né? Mas eu conheço poucos veterinários que são donos do lugar, entendeu? Poucos mesmo. Os outros, 90% todo mundo é alugado. Eu acho que isso pode ser dono só depois de um processo de que a clínica já está bem consolidada, Sim. já tem uma estrutura que faça sentido ele fazer um investimento dentro de para ter uma sede própria, né? Sim, é muito difícil. De verdade, 90% que eu conheço é tudo alugado. É tudo alugado. E aí, só que assim, que nem eu falei, tem essa... A gente quer mudar o piso da clínica. É benfeitoria, mas eu não quero descontar. Então, por que eu vou pôr? Aí fica aquele negócio meio... Putz, eu queria tanto mexer aqui, deixar bonito. E aí isso dá uma frustração, né? Causa uma frustração, porque a gente quer deixar um pouco mais... visível, mais aconchegante o lugar, porque às vezes o cachorro já chega mal, o cliente já tá ruim. Aí ele chega num lugar que ele tá, né, se sente estranho, né? A gente deixa o lugar mais aconchegante possível ali para eles chegarem e se sentirem um pouco melhor. Isso também faz parte do processo de venda, né? Sim, entendeu? E aí a gente queria deixar um lugar mais aconchegante, mas aí a gente... Se depara com o problema com o proprietário. E custos elevados. Não, tanto que muita gente já falou, sai daqui, vai pra lá, entendeu? Aqui tem um lugar que tá alugando, vê ali quanto que é. Porque eles sabem que a gente tenta
mas a gente não tem uma ajuda legal, não. Deixaram fazer até bastante coisinha, assim. Mas não foi o que eu precisava na realidade. Não foi suficiente, não, né? Não Precisaria foi. ter uma situação melhor de negociação para poder fazer as benfeitorias Sim. necessárias para que o seu negócio fique ainda mais consolidado. Né? Exatamente. A gente percebe que hoje, assim, houve um boom nessa questão de clínicas, de pet shops, veterinárias, né? Isso muito por conta da pandemia, será? Porque as pessoas começaram a ficar mais com seus pets e... Sim. A gente percebeu que da pandemia para cá, aumentou muito as lojas de pet shop. Nem tanto de clínica, né? Clínica é um pouquinho mais complicado, né? A gente tem que ter um monte de burocracia. Mas a parte de consultório e o banho tosa e o pet shop abriu muito. Muito, muito mesmo. É por conta da pandemia, sim, né? As pessoas estão adquirindo mais animais, porém a gente também está vendo muito mais animal abandonado, porque as pessoas acham que o animal não vai estragar o sapato, não vai comer o assoalho, não vai, né? E aí acaba... Não vai dar dor de cabeça, ele não vai ficar doente nunca, né? Que ele não precisa tomar vacina. E aí a gente também está vendo muito caso de abandono. Muito caso mesmo. Né? Eu já peguei alguns clientes que resgataram vários animais de rua, acabam ficando com esses animais em casa. Eu acabo também ficando com alguns animais que eu acabo resgatando. Fica aí, em casa. Ninguém quer adotar, né? Porque tem aquela situação que as pessoas ficam, daquela adoção temporária, né? Para depois uma outra pessoa adotar de maneira definitiva, né? Mas nem sempre acontece, né? Não. Mas aqui a gente teve, eles falam em milhões, né, de animais que tem no Brasil, principalmente cães, são acho que 58 milhões de cães, eu não sei, 40 ou 30 e poucos milhões de gatos no Brasil. Então, assim, é uma rede que teoricamente daria muito dinheiro, mas a gente vê que não é bem assim. Né? A nossa cidade não é uma cidade com cabeça de grandes metrópoles. Eu fiz estágio em São Paulo, quando eu estava na faculdade, e aí eu via que era uma diferença gigantesca ao pensamento do paulista para cá. Porque aqui a gente ainda tem a cabeça do fazendeiro, da chácara. Que o cachorro fica lá, você joga uma raçãozinha qualquer com fubá e ele come aquilo ali. Ele nunca toma vacina, não precisa disso, a vacina vai matar ele. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A mentalidade do campograndense está mudando aos poucos. Eu também não vou julgar. Mas está mudando aos poucos. Ele ainda reclama da sua consulta, porque é um absurdo, você tem que fazer de graça. A internação, para que serve? Para nada, né? A castração, para que você vai castrar? Para quê? Para ir uma senhora numa frente de um lugar e abandonar um monte de cachorrinho, de gatinho, largar numa chácara, entendeu? Então, para quê? Né? Então, a mentalidade ainda do pessoal daqui é ruim. Né? Pra gente que estudou um pouquinho fora, é muito diferente. Aqui ainda a concentração é agronegócio. Né? A gente vê que tem pet shop, um monte de pet shop. Nas pequenas cidadezinhas a gente vê um monte de... Mas a mentalidade ainda é o grande negócio. Né? A agropecuária mesmo ainda é o forte aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a gente está vendo que, aos poucos, as pessoas estão mudando. A gente vê que agora a gente tem mais especialista em dermatologia, endocrinologia, odontologia. Então, a gente está tendo mais especialistas. A oftalmologia, os proprietários. Quando a gente fala, olha, vou precisar te encaminhar para uma dermato, porque isso aqui, clínica geral, já não consigo mais atender, eu não sei mais resolver. E aí eles aceitam, entendeu? Então, isso está mudando bastante. Eles colocam também como o veterinário, ele resolve todos os problemas, Sim. né? E não, é igual uma medicina humana. Igualzinho. Né? Eu sou clínica geral, né? Então, eu falo assim, eu já falo de cara pro meu cliente. Eu vou fazer a consulta. Se eu ver que está ao meu alcance, eu vou continuar o tratamento. Se eu ver que o meu protocolo não está resolvendo, eu vou te encaminhar. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Então, é assim. Por quê? Lógico, tem clínico geral que vai querer fazer tudo. Aí certo, é ele, né? o protocolo dele. Mas eu acho que não, a gente tem as opções dos nossos colegas especialistas. Eles estudaram só aquilo.
Né? Então, eu acho interessante, sim, os especialistas. E especialistas, eu indico muito neurologista, muito oftalmo, muito odonto. E isso também dá uma condição de tratamento melhor. Melhor, animal, né? claro. Condição de vida do animal, bem-estar dele, né? Então, a gente vai indicando esses animais para esses especialistas, porque aí eles vão saber tratá-lo. Certinho, aquele problema, né? Ele vai tratar especificamente aquele problema. A gente trata o geralzão. Trata o geralzão e ele trata de maneira mais específica, mais controlada. Né? Isso é ótimo. Aqui em Campo Grande a gente está tendo bastante. E clínica de resgate aqui tem? Não. Não tem nenhuma? Nenhuma. Não tem, porque o custo é alto. Né? Aqui a gente sabe que os nossos impostos, o nosso ICMS é muito caro, tudo. Então, o medicamento fica caro. Por mais que você compre a preço de custo, ele é caro ainda. A ração ainda é cara. Por mais que a gente tenha bastante colega, né? Os representantes ajudam bastante, mas é muito inviável. Tanto que as ONGs sofrem muito com isso. Muita ONG fecha, muita ONG não aguenta. Porque, por mais que a clínica dê lá um desconto enorme, ela não consegue. Não tem nenhum amparo do órgão público, nenhum. né? Nenhum. Se alguém quiser fazer uma clínica, tem uma entidade que faz esse atendimento aos cachorros e animais de rua, é por conta própria. Não tem nenhum tipo de apoio por parte do governo, da prefeitura. Agora, recentemente, eles abriram a UPA, né? É legal, mas eles ainda não estão fazendo os atendimentos que a população está necessitando, né? Que nem em São Paulo tem a UPA. É um hospital veterinário para pessoas carentes, né? Eles vão lá, eles vão fazer o cadastro deles, as pessoas... É super burocrático, porque a pessoa realmente tem que ter uma renda tal... Tem que provar que ela não tem condições e que ela quer cuidar daquele animal. Pagar um veterinário e por isso que ela está ali. Às vezes ela paga até uma coisinha ou outra, né? Porque o veterinário não pode deixar de cobrar, né? Então, às vezes, a consulta é R$50, R$20, mas a gente tem que cobrar, tá? Então, lá em São Paulo é bem diferente. Aqui a gente queria essa UPA, né? Mas ela ainda não aconteceu. Ela ainda é uma ajuda, que ela ainda faz as vacinas, controle de ectoparasitas, né? Mas a parte clínica mesmo ainda não tem, que é o que o pessoal está pedindo, principalmente os das ONGs, né? Que aí eles acabam gastando dinheiro que eles nem têm com as clínicas particulares, porque os hospitais e escolas não podem atender, não pode internar. Eles acabam internando ou fazendo uma cirurgia, mas aí ele acaba tendo que te indicar para uma clínica particular. Então, eles queriam isso tudo voltado, né? Então, eles ainda não estão tão contentes. A gente vê que eles ainda não estão muito contentes. E que a conta deles nessas clínicas particulares é bem grande. Tanto que tem um monte de festa junina, faz rifa, faz um monte de coisa. Fazem ações para tentar melhorar ter recursos, mas ainda assim é pouco. Pouco. Na pandemia, a gente viu que tinha uma ajuda maior. Na hora que acabou a pandemia, a gente está vendo que eles estão sofrendo bastante, com falta de ração, não conseguem pagar aluguel de lugar que eles estão. Então, a gente está vendo que eles estão tendo bastante dificuldade. E a gente também, às vezes a gente quer ajudar, às vezes eu até falo, mas já tem vínculo com uma clínica X, e eles acabam levando naquela clínica, né? Para eles acho que não fazerem mais dívida, coitados, né? Então, acho que toda entidade, ela passa por um processo de falta de recurso, Sim. né? Porque as entidades, mesmo aquelas que atendem, por exemplo, pessoas carentes, pessoas vulneráveis, elas têm uma dificuldade muito grande de captação de recurso. Agora, aquela entidade que voltada exclusivamente para animais, eu acho que a dificuldade é dobrada, né? É dobrada. É dobrada, porque as pessoas se conectam com isso, né? Exatamente. O cachorro hoje, o gato hoje, a gente é um membro da família, mas realmente, como você falou, se eu precisar doar para uma pessoa, eu vou doar. A pessoa pensa assim, eu não vou doar para um cachorro, vou doar para uma pessoa, né? Então, às vezes, as pessoas têm essa mentalidade. Mas ele é membro da família para aquela pessoa que assimilou isso e essa pessoa vai cuidar, ela ajuda. Né? Ela vai cuidar daquele animal, né? Vai cuidar. Agora, no geral, a gente está falando de animais de rua que... Às vezes não são nem animais de rua. Que nem eu falei, são animais abandonados. O que a gente mais pega são animais abandonados por leishmaniose. Qual que é a diferença animal de rua para animal abandonado? Animal de rua é aquele que nasceu na rua. Nasceu e já fica lá. Nunca teve um contato com uma casa. Exatamente. O animal que ele foi abandonado, geralmente, assim, todos que eu peguei tinham leishmaniose.
Todos que eu peguei. Hoje ela tem tratamento, hoje ela tem... Tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Infelizmente, não. Ela tem tratamento, a gente consegue ainda ajudar eles de alguma forma, mas eles abandonam num grau que o animal definha tanto na rua que no final nem a gente consegue ajudar. Né? Então, assim, em vez deles procurarem alguma... É que os hospitais e escolas não podem tratar animais com leishmaniose. Mas, assim, a grande maioria das clínicas fazem tabela social. Né? Uma consulta mais barata, 50%, 30% mais barato. Eu lembro que eu tive 2 animais, 2 poodle, né? Que um casalzinho que eu tive, que ficaram os 2 com leishmaniose. E eu cuidei deles durante 4 anos com leishmaniose. É um tratamento muito caro. Muito, muito caro. Hoje em dia tem o tratamento realmente com a medicação, eu ainda deixo como uma opção por um proprietário que tem um pouco mais de condição. Os meus clientes que têm uma condição um pouquinho menor, a gente vai tentando uma medicação mais em conta. Um paliativo, né? Paliativo. Ele entra com a medicação, mas entra... Eu falei assim que... Eu criei, não sei se eu estou errado ou estou certo nesse pensamento, mas eu acabei criando aquela condição de que se eu tiver um animal com leishmaniose, eu não daria andamento no tratamento. Isso às vai vezes, muito do proprietário. Talvez seria melhor partir para que a gente eutanásia, porque eu vi nesse... Sofrimento. Aí eu falei assim para minha esposa, será que a gente dar essa sobrevida para eles, será que é para eles ou é para a gente? Porque quando eles tiveram que fazer a eutanásia, foi... Assim, já estava numa situação muito ruim. Que a médica falou, não tem mais jeito. A partir de agora não tem mais jeito. A gente, veterinário, a gente luta pela vida. Então, assim, o proprietário querer realizar o procedimento, ele vai ser na termo, etc. Mas eu tenho um cachorro que está há 11 anos fazendo tratamento comigo. E não parece. Então, e tem cachorro que faz 1 ano comigo, infelizmente ele não aguenta. Né? Então, meus foram 4 anos fazendo. Cada animal vai responder de uma forma, cada veterinário tem um tratamento, nem todos seguem o mesmo protocolo. A maioria está seguindo parecido, mas nem todos seguem o mesmo protocolo. Né? Mas é uma doença, é como se o animal tivesse AIDS. Não é um vírus, é um protozoário. Mas é como se ele tivesse AIDS, é pro resto da vida. E aí ele vai definhar como uma pessoa que tem AIDS. Né? Vai ter o problema respiratório, se ele pegar uma outra doença secundária, ele vai prejudicar tudo aquilo, ele pode desenvolver doenças... Problema renal? Doenças... Não é só renal menos. Da doença pericárdica, né? Eu tive um cachorro que teve pericardite por conta da leishmaniose. Ah, mas será que era? Era, porque o animal estava normal e, de repente, do nada, ele apareceu com aquilo. Né? Então, a gente vê animais que tinham uma predisposição a ter tumores... E aí eles desencadeiam mais rápido. Sintomas neurológicos também. Então, assim, é uma doença extremamente agressiva. E, assim, eu não digo Campo Grande, né? Não digo... Eu digo Brasil. Ninguém consegue evoluir. Ninguém consegue achar uma medicação que cure isso. Porque é muito fácil ganhar dinheiro em cima desses animais doentes. Né? Na realidade, todo veterinário queria achar a cura disso. Mas para a farmacêutica, a gente sabe que não é interessante. Entendi. Não é interessante. E ela transmite por humano? Através do mosquito. Através Só do mosquito. Só mosquito. O mosquito picar o cachorro e às vezes Nem picar o humano? sempre. Nós temos vários hospedeiros. Temos hospedeiro capivara, que a gente tem 1 milhão aqui em Campo Grande. E todo mundo acha capivara, né? E todo mundo acha linda a capivara. Eu acho linda. Ela lá no Pantanal. Aqui no Parque dos Poderes eu não acho legal. Entendeu? Nem na UFMS. Então, não gosto. Não sou contra. Eu acho que ela tem que estar no habitat dela. Eu sei que a gente tomou conta, mas ela é um hospedeiro, nossa, enorme de leishmaniose. Né? A galinha... Porque a gente ainda tem a periferia que ainda tem as galinhas, né? O galinheiro. Um hospedeiro super lindo, maravilhoso, que transmite a doença. Né? Então, às vezes, a pessoa nem tem cachorro em casa, pega leishmaniose por conta desses animais. Tá? O gato também está aparecendo alguns gatos tendo mais leishmaniose. Ele é mais difícil porque, como o gato se coça, se lambe, se limpa, o mosquito tem uma dificuldade maior de chegar perto do gato. O cachorro não. O cachorro, quando ele deita e dorme, ele dorme. Então, o mosquito vai, senta. E, às vezes, nem sempre
Se o mosquito é saudável, ele não tem a doença, ele não vai transmitir nada. Agora, se o mosquito né? Então, ele vai fazer as formas e vai acabar sendo um potencial vetor ali para transmitir a doença. Né? Então, o nosso BO é o mosquito. Às vezes, cachorro de fazenda, o cara fala, mas, pô, tá na fazenda. Ué, mas tá na fazenda. E a fazenda... É justamente lá, né? Entendeu? Então, a gente também pega bastante caso de animal de fazenda também. Mas a capivara e as galinhas, aqui na cidade, são os maiores hospedeiros. O cachorro é um coitado. Eu falo que ele até nisso ele é bonzinho, que ele protege a gente. Porque era pro mosquito ir na gente, e aí como a gente passa a mão, né? Não deixa, bate, mata, passa spray. O cachorro tá lá deitado. E é ele que ele que vai acaba sofrendo com a doença. Vai sofrer com a doença. Com a doença. Entendeu? Ele acaba sendo... Lógico, se você não trata, não descobre, ele vai ser um hospedeiro em potencial, tá? Mas aí tem a possibilidade do mosquito picando ele e picando o humano transmitir? Mosquito que não tem o vetor. Picou ele, adquire e pica o humano transmite? Se ele tem a leite, pode. Entendi. Pode. Tá? Então, às vezes a gente fala, faz teste. A gente chega na clínica, a gente já olha, vamos fazer uma sorologia, vamos fazer um teste, vamos, né? Porque aqui em Campo Grande, o filhotinho a gente já fica pensando que ele pode ter. Já é um potencial. Já é um potencial. Né? Às vezes as pessoas falam, mas como o meu cachorro nasceu? Na cruza, a fêmea passa para o macho passa para a fêmea, e aí acaba transplacentário, né? Transmamária, se eu não me engano, também, através do leite, também eu não me lembro, mas transplacentária é fato. Então, se a mãe tem leite, os filhotes vão ter leite. Tá? Então, aí acaba disseminando a doença, e aí é ad eterno. Então, por isso que muitos veterinários, que todo mundo está falando agora em castração, quer cruzar? Não quero, castra. Ah, mas por quê? Porque castra. Castra porque não vai te dar problema, não vai ter uma cruz indesejável, não vai ter uma imunidade ruim, castra. Mas não é prejudicial pro animal, pra fêmea, um exemplo? Não. Fazer a castração dela? Não, nem um pouco. É a melhor coisa do universo. Tanto para o macho quanto para a fêmea. É que a fêmea, você reduz em quase 90% a predisposição dela ter câncer de mama e desenvolver problemas uterinos, que são as piometras, que a gente fala, hemometras, né? Então, diminui um risco muito alto. Lógico, se você castrar, você tem que entender que seu cachorro pode engordar. Mas em relação a você perder a vida do animal porque você não quer castrar, é melhor você castrar. Entendi. Né? Então, hoje em dia, o único probleminha que a gente acaba tendo é que o animal fica mais sedentário, então você tem que estimular ele a brincar, correr, dar uma ração às vezes light e tal, entendeu? Mas a qualidade de vida é muito melhor. É muito melhor. Essa pitbull que eu tenho, ela tem 5 ou 6 anos, só que ela nunca cruzou. Ela Não tem problema nenhum. Fica presa dentro de casa, a gente nunca levou ela pra comer. A única vez que eu tentei... Ela não quis. Ela queria matar o cachorro e o dono do cachorro. Então, não deu certo. Não, ela não é um cachorro que é para cruzar. Ela se às vezes você quisesse ter um animal para criação, ela seria só inseminação. Tá? Só inseminação. É animal que não adianta, ela não aceita o macho, não aceita a cobertura, não adianta. Tá? Então, essa seria só inseminação. Mas aí eu indicaria, sim, castração, porque ela já está ficando uma idosa. Cachorros de porte grande ficam idosos muito mais rápido. Né? Eles têm uma sobrevida menor. Né? Um cachorro de grande porte é em torno de 13, no máximo 14 anos. Né? Com histórico bonito, de vacinação, de tudo bonitinho, tudo certinho. Tá? Então, eles têm têm um tempo bem grande, né? Então, castrando, eles ficam... mas ela só fica deitada. Mas é assim, é melhor a sobrevida dela, porque agora ela tá na fase de desenvolver os tumores de mama, né? Porque muda os hormônios. Então, as piometras, mas ela nunca cruzou. Não é porque ela nunca cruzou que ela não vai ter um problema uterino. É tudo hormonal. Entendi. É tudo hormonal. Tá? Antigamente a gente fala, tem que cruzar para não dar piometra. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. A gente diminui muito o risco. Tanto que tem canil em alguns lugares do Brasil que eles entregam as cachorrinhas já castradas, com 6 meses, antes delas entrarem no cio. Né? Então, tem alguns lugares que castram antes do cachorro entrar no cio, para justamente evitar. Evitar qualquer coisa. Qualquer coisa. Existe uma lei, alguma coisa que eu já ouvi falar, que você não pode comprar cachorros, comprar animais.
Existe alguma restrição contra isso? Nenhum pouco. Porque a gente sempre vê assim, as pessoas estimulando e falando que adoção estimula e falando que não se pode... Os protetores exagerados. Que fala incentivar esse comércio de animais. Não é que assim, existe lá as protetoras de São Paulo que são exageradas. Lógico, existe canis clandestinos. A gente teve alguns problemas aqui em Campo Grande, muitos anos atrás, com os 2 canil clandestinos. E aí, realmente, eles acabam maltratando, porque eles não dão tempo. Né? Eu quero ter uma cruza, só que aí todo o cio, aquela cadela entra no cio, ela é colocada para cruzar. E aí, realmente, a cadela não vai aguentar. Em 3, 4 anos, a cadela tá sem pelo, com catará, porque não toma vacina, não dá tempo de fazer nada, ela só fica criando. Isso são criações clandestinas, tá? São ilegais. Então, por isso que alguns lugares falam pra gente não estimular a compra de animal, né? Mas aqui em Campo Grande a gente vê que tem alguns lugares que fazem o comércio tranquilo, não é toda vez, coloca 2 vezes para cruzar, castra a cachorra, tá ótimo, é isso que eu consegui, né? Em São Paulo também, é a mesma coisa, tá? Não é só São Paulo, é que a gente tem um foco maior lá, porque tem as cidades menores que acabam fazendo venda. Mas tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tal, né? Mas Ou seja, tem um comércio para isso, mas sim, desde que seguidas as condições veterinárias do animal, né? Para que ele possa... A gente tem uma pessoa que tem um canil em Chapadão, não sei, eu não lembro, não sei se é Chapadão. É lindíssimo o lugar que ela põe para cruzar. Os animais dela são lindíssimos e ponto. Tá? Não são animais judiados, nada. Lógico que o valor deles é exorbitante. Porque ela cuida dos animais como se fosse neném. Neném mesmo. Nenezinho. Tá? Eles ficam dentro de um lugar com ar-condicionado, entendeu? Lógico que ela é a parte. Ela só cuida daquilo. Tem alguns outros que tem um York, um Maltese, né? Então, eles acabam pegando uma raça de cada e fazendo a cruza. Mas, geralmente, aqui que eu saiba, não. Mas, em outros lugares do Brasil, tem pessoas sim. especializadas nisso, né? Tem sim, tá? Tem sim. E a gente também não pode falar, não compra, só adota, né? É que, claro, a gente quer tirar um pouco da população da rua, né? Ajudar esses animais que são, às vezes, mesmo excluídos, porque não são de raça, né? Mas não tem nada que impeça de comprar. Mas é complicado também você falar adotar, né? A pessoa como essa que você falou, que tem todo um cuidado, tem todo um custo para poder manter um lugar de excelência para você fazer um criadouro, né? Exatamente. E aí você fala, não, adota? Peraí. Entendeu? Então, para você comprar um animal, acho que você tem que ir realmente no lugar e conhecer o lugar. Né? E chegar de susto. Não chegar lá, então eu vou agora, tô indo. Não, porque dá tempo da pessoa organizar tudo. Chega de susto. Porque aí você vai ver se o lugar tá insalubre, se os animais estão bem cuidados, se tem água limpa, se eles comeram, se eles têm vacina, se eles têm carteirinha, se tem um médico responsável, porque tem que ter um veterinário responsável nesses lugares. Né? Então, tudo isso você tem que olhar. Muita gente compra pela internet. Eu consigo vender um cachorro pela internet também. Não, que eu tiro foto, tudo lindo, maravilhoso. Você tira foto é a melhor coisa que tem, né? Então, assim, hoje eu falo para as pessoas, olha, se vocês puderem conhecer o canil que vocês vão comprar, conheça. Não veja por foto. Vai e vá pegar o cachorro naquele canil. Não pede para o canil mandar o seu cachorro pelo motoboy. Não, Pelo entregador. Pelo entregador, entendeu? Não por... Né, geralmente eles vêm de avião, né? Então, eu indico geralmente lá. A não ser que não consiga mesmo. Mas se você quer comprar, é porque você quer comprar. Então, você vai estudar, sim, em alguns lugares, tá? Mas aqui em Campo Grande, há muitos anos atrás, eu fiquei sabendo de algum canil que os animais tinham muita sinomose, muita parvo, muita virose. Mas, fora isso, bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu não tenho nada contra, não compre, adote, não tem dessa, não. Eu só explico que cada raça tem um temperamento, tá? Cada raça vai ter um problema. Cada raça vai... Você tá ciente de que você quer isso pra você? Quero. Beleza. Você fala assim, eu tenho a Pitbull. A Pitbull eu já depois de 5 anos, já aprendi, pelo menos com ela, a lidar, não é? Sim.
O pessoal fala que o Pitbull é muito bravo, é muito... Sim, eles têm um temperamento agressivo. Não Mas- adianta a gente falar que não. É o temperamento do Pitbull, do Bull Terrier é Mas, agressivo. mas eles são agressivos porque são territorialistas, né? E porque você manipula eles errado. Sim, também, porque a minha é um docinho. Entendeu? De verdade, eu só peguei uma Pitbull brava, tá? Que o dono conseguia conter ela, mas na hora de manipular ela, tinha que pôr focinheira, porque ela avançava mesmo. Ela tinha 1 ano. Ela era um neném, mas ela avançava pra matar. Era o instinto dela. Tá? E aí, quando você vai para tantos outros cachorros, tem aquele que é mais ativo, Sim. tem aquele que é mais sonolento, É. tem aquele que você tem que sempre estar brincando, levando para passear. Exatamente, Então, se você não adequar aquela raça que você está escolhendo com aquele perfil que você tem, você vai ter problema com Vai esse ter cachorro. problema. Teve uma cliente minha que queria comprar um animal, se eu não me engano, chama Cavalier. Nunca ouvi falar. Ele é muito comum na Europa. É um animal bem bonito. Se eu não me engano, eu vi um aqui em Campo Grande. Ele é um animal bem bonito. Só que é um animal que você tem que passear todos os dias. Ele é um cachorro de médio porte, né? E ele exige algumas... Aí eu falei, por que você não vê o Spitz? Né? O Spitz, assim, ela tem um apartamento, é um cachorro pequeno, né? Exige cuidados de pelagem, exige todos os cuidados que você tem que ter com o animal de médio porte, grande porte, você vai ter que ter com ela, né? E ela adorou a ideia. Tanto que ela tá, acho que 3 ou 4 anos com o animal, tá? Mas, lógico, tem que ter todos os cuidados, tá? Mas é um animal tranquilo, ela pode carregar no colo, na bolsa, ir pro shopping, entendeu? O outro já queria mais, e iria precisar mais da atenção dela, né? O outro não, eu tenho 3 Spitz. Se eles ficarem lá os 3 juntos, tá ótimo. Entendeu? Eles não são dependentes de você. O outro já era mais dependente. Né? É uma raça muito bonita, mas ela também precisa de espaço. Que um apartamento não é legal. Né? Então, tudo isso você tem que pensar. Então, na hora que você vai adquirir um cachorro, ou adotar um cachorro, você tem que pensar que raça que você está adquirindo com o tipo de vida que você leva. Exatamente. O comportamento daquele animal também vai fazer toda a diferença. Né? Então, por exemplo, tem cachorro que é hiperativo. Você comprou ele era um anjo e de repente ele virou hiperativo. Então, você tem que entender que aquele animal vai querer brincar com você, ele vai querer sua atenção, você vai ter que passear com ele. Tem animal que vai ter que tomar banho 1 vez por semana e o proprietário não vai querer dar banho, entendeu? Vai ter animal que vai ter problema respiratório, vai ter problema de pele. Então, tudo isso você tem que ver, né? Ai, mas eu achei ele tão lindo. Mas entenda que você vai ter alguns problemas. É um nino que vai te custar tempo, vai te custar recursos para poder Que nem manter, eu tenho né? os Spitz. Eu sei o trabalho que eles me dão, principalmente com a pelagem. É um animal que fica pouco doente. Realmente, assim, dos Spitz que eu atendo, 1 ou 2 que ficam doentes esporadicamente. Eles são animais bem resistentes. Porém, o cuidado com a pelagem deles, com tosa, com shampoo, com escova. Era igual os poodles. poodles que eu tinha, era banho toda semana. Os meus eram toda semana. Toda Tosa. semana tinha que levar Não pra podia dar banho. tosar o focinho porque ficava vermelho, dava alergia. Então, assim, cada raça Agora a Pitbull, tadinha dela. Às vezes eu até esqueço do banho, coitada. Mas cachorro de grande porte a gente fala pra dar banho 1 vez no mês. A não ser que são... Porque eu tenho um cliente que é um Golden, que ele dorme na cama da mamãe e do papai. Aí ele toma banho a cada 15, 20 dias. Né? Então, e ele é enorme. Então, ele toma banho mais periodicamente do que um animal que fica deitado no quintal. Mas o meu vai ficar no quintal, de vez em quando entra em casa. Então, Não, então, é que ele acaba tendo mais contato dentro do apartamento, né? E aí ele dorme. se fica dentro de casa, ele tem que ter um asseio muito maior, Exatamente, né? Então, assim, ele é mimado. Né? E tem guarda compartilhada, então cada hora ele tá ali da na casa casa de de um. um. Mas ele é uma fofura. Meu cachorro, quando meu neném nasceu, eu tive um problema com ela. Não problema, mas ela era muito agressiva com criança. Sim. Ela não gostava de criança de jeito nenhum, né? Então foi uma preocupação nossa. Meu bebê tem 3 anos agora. Mesma idade da minha. Então, quando ele nasceu, a gente ficou com esse receio, né? Porque ela já estava lá, né? Sim. Mas a gente foi fazendo ambientação. Hoje os dois
Não se desgrudam. Não, é um chamego do outro. É. Um chamego do outro. O que nem eu te digo, vou ressaltar ainda. Se você castrar, aí você vai ver o neném dormir em cima dela e vai babar. A gente fala pra ela, ela chama Maia, né? A gente fala, fora Maia, né? Ele aprendeu a falar, né? Aí quando ele se irrita com ela, ele fala, fora Maia. As minhas cachorras maiores, elas não gostam da minha pequenininha. A vira-latinha ainda até gosta, mas tem hora que ela quer morder, então. Mas os meus pequenininhos, ela aperta, ela abraça. Faz esse gato-sapato. Nossa, ela é tenebrosa, né? Então, assim, eu tinha um dashzinho, um salsichinha que, nossa, ele dormia junto com ela. Aí dormia junto com ela. Então, tipo, tem cachorro que realmente ama criança, acostumou com criança. E aí os outros, você tem que fazer adaptação mesmo. Deixa cheirar, deixa mais perto, ver que a criança... Né? É porque a criança, quando ela está... Por exemplo, ele já tem 3 anos. Então, ele já tem noção que não é pra apertar, que não é pra puxar a orelha. Quando ele é nenezinho, ele vai fazer isso. Ele vai abraçar, ele vai puxar a orelha, ele vai puxar o rabo. E é nessa hora que a gente tem que estar sempre atento pra não acontecer nenhum problema. O que eu fiz? Eu não sei se eu fiz certo. Quando ele... ainda estava na maternidade, eu peguei lá as fraldas que ele usava, peguei as roupinhas que ele usava. E deixava pra ela cheirar. E deixei pra ela, né? Sim. Então, ela pegava a fralda, destruía no meio do quintal lá, mas foi acostumando com aquele cheiro, Sim, né? com aquele Com a cheiro. roupinha dele, eu dei pra ela colocava na caminha caminha dela dela. lá, dormia em cima e tal. Depois jogava fora, né? Ficava Não, emprestado. mas ótimo. E aí, esse processo... Então, quando ele chegou, não sei se chegou em casa, Ela já sabia o cheiro dele. ela já reconhecia Conhecia o cheiro, né? Isso. Eles têm um olfato. Nossa, hein? O cachorro pode ficar cego com 2 anos, ele vai andar na sua casa inteira. Lógico, no primeiro dia ele vai... Mas o olfato dele ele vai saber que é você, que é sua esposa, que é o seu neném. Ele vai saber. É muito interessante. Então, ele se adapta assim. Se adapta tranquilo. E aí não tinha... Lógico que tem uns casos, exceções, que tem cachorro que não vai gostar, não adianta. E a gente tem alguns problemas de doações por conta disso. eu falei, né? Se ela não se adaptar, porque ela É. já tinha avançado em crianças, que eu já Sim. vi, né? Aham. Não porque a gente deixa, porque a gente deixa ela separada. Quando vai pessoas em casa Sim. com criança, ela sempre fica separada, né? Aham. Mas tem uma grade lá e a gente vê que ela vai a criança vai passar passa perto e ela perto. fica nervosa, Sim. né? Então, se ela desse algum problema, não tinha jeito, Não, né? não tem como. Mas ela nunca deu um rosnado pra ele. Que maravilha. Nunca deu um rosnado. Maravilha, maravilha. Eu tenho, o meu Spitz mais velhinho, que eu falo que é meu primogênito, ele já avançou na minha, ele tem ciúmes de mim. Porque ele era meu filho, né? E aí, de repente, chega um neném, e aí você dá foco 100% naquela criaturinha, né? Que ela precisa de você toda hora. Porque E ela perde a importância, vamos Né? dizer assim, do ele na detesta. casa. Agora que ela fala, Ted, aí ele dá mais uma olhada e fala, Marina, entendeu? Então, mas ele não curte muito ela, não. Os outros 2, aí ela abraça, eles já saem correndo, se esconde, sabe? Porque ela é Felícia. Aham. Mas é ele que me deu problema. Ele avançou, ele deu uma mordiscada na testa dela quando ela tinha uns 11 meses, por aí. Ele deu uma mordiscada. Então, aí a gente fica meio receoso quando vai alguma criança, porque ele parece um ursinho. Aí a criança fala, que bonitinho, quer o quê? Apertar. E aí, na hora que aperta, ele Não, avança. ele não gosta nem que a gente aperte. Nunca gostou. Então, ele tenta atacar. Então, assim, nem sempre o cachorro grande vai te causar maior problema. Às vezes pode ser o pequenininho, né? Tá? Pode ser o pincherzinho lá da sua casa, o chihuahuazinho. Tá? E aí tem outros que não, eles gostam mesmo. E o Will mesmo, a Marina apertava, puxava ele, só dava uma choradinha, sabe? E aí na hora que ela tava dormindo, ele tava lá e deitava com ela. Então aí tem outros animais que estão nem aí. Essa parte de cuidar do temperamento do cachorro também faz parte da medicina veterinária? Sim, hoje a gente tem alguns veterinários que estão se especializando mais nisso, né? Tem alguns que não são veterinários, que foram adestradores, né, no geral, e eles acabam estudando o comportamento canino, mas tem bastante veterinário que estuda comportamento. Vou falar que tem até floral para Tem. animais também. Tem. E é bem legal, eu indico bastante, tá? Lógico que vai depender do proprietário, do dono do cachorro, fazer aquilo certinho, porque são medicamentos como na gente, demoram para fazer efeito. Né? Então, às vezes, você vai fazer um remédio, uma coisa que era para diminuir a agressividade vai deixar o animal mais agressivo. Na realidade, ele vai fazer mesmo, às vezes, um pico de agressividade para ele diminuir,
Então, a mesma coisa é a homeopatia. Eu indico a homeopatia para todo mundo. Eu amo a homeopatia. Acho que a homeopatia, a gente tem, acho que 2 marcas aqui em Campo Grande excelentes, que já estão até fora de Mato Grosso do Sul. Então, são medicamentos ótimos que aí você tira a alopatia, né, e fica só com ela, e quando precisa coloca a alopatia de novo, né? Mas os florais são ótimos. Lógico que vai demorar. Tem uma pessoa que eu conheço que ela especializou bastante em florais, porque ela estuda o comportamento daquele animal e ela estuda o comportamento da família, né? Que às vezes o cachorro é bravo porque ele é maltratado, porque ele é deixado de lado, né? Então, tudo isso é comportamental. Então, tem bastante gente estudando os comportamentos na verdade, não é felinos só... também, tá? E felinos também, não é? Na verdade, não é só a medicação em si, floral ou homeopática. Tem também a parte de comportamento da própria família, Da própria família. Lógico que a homeopatia a gente acaba usando mais em alguns casos mais específicos. Um problema renal, um problema hepático, né? Uma anemia... o floral não, ele já é mais o comportamental mesmo. Então, a gente tem que estudar o comportamento da família também, tá? Isso até ela que me explicou. Porque a gente vai lá e fala, toma aqui o floralzinho de agressividade. O cachorro continua do mesmo jeito. Mas por que ele tá agressivo? Né? Então, tudo isso a gente tem que estudar também. Tem que ver tudo isso em cima também, não é só... Entendi. Mas hoje em dia tem bastante veterinário que tá se instruindo mais nisso, porque a gente vê que é legal. É uma área bem legal. É difícil, porque às vezes nem sempre o proprietário vai te falar o que ele faz. É como se ele fosse num psicólogo e ele demorasse um mês para falar que ele tá fazendo errado, né? Então, tem que falar. Tanto que o veterinário é muito psicólogo. A gente tinha que ter uma parte na faculdade de psicologia. Só psicologia. Só psicologia. Porque você fala... É medicina pro cachorro, pro gato e psicologia pro dono. Porque você fala assim, seu cachorro comeu alguma gordura? Teve churrasco na nossa casa? Não, teve churrasco, mas ninguém comeu. Aí você vai, rodeia e você fala assim, então, teve churrasco na nossa casa, a senhora viu alguma coisa? Não vi. Aí você rodeia de novo. Na 4ª vez ela vai falar, eu acho que eu vi alguém dando carne. Você entendeu? Então, você tem que voltar a ficar girando até você conseguir arrancar. A informação. Porque eles ficam com medo de você colocar a culpa nele. Às vezes nem é culpa dele. Né? O cachorro tá lá, um parente foi lá e deu uma carne pro cachorro, não tem como você... eu não vou brigar com você. Agora não, tem cliente que realmente esconde porque ele dá um pãozinho ali escondido e fala, não, eu não dou, entendeu? E não pode dar? É complicado o pão, né? O pão, ele pode fermentar. Você não vai mais comer pão. Ela não, gosta do pão. Não é, que depende da quantidade que a gente dá. Tudo é quantidade. Que nem, pode dar banana pro cachorro? Pode. Você vai dar um cacho de banana pro cachorro? Não. Tá? Entendeu? Um mamão, você pode dar pro cachorro? Pode, mas você também não vai dar metade de um mamão pro cachorro. Do mesmo jeito que ele vai te dar uma dor de barriga, ele vai dar uma dor de barriga no cachorro. Né? Então, tem que saber dosar. É que o pão fermenta. Né? Então, a gente não indica pão. Mas eu dou casquinha do pão. Tem que tomar cuidado, porque fermenta. Mas mesmo aquele pão... integral. Não, eu ia falar enterrado. Pô, aí é que nem o osso enterrado. Porque a gente tem um espaço lá no fundo que era para fazer um jardim que não rolou jardim. Rolou os enterros dos pães, E aí a gente vai comer pão, ela fica esperando o pão dela, a gente dá um pão para ela, um francesinho, dá para ela, ela cata aquele francês, vai lá enterrar e vai saber quando que ela come. Mas ela come, porque eu nunca achei no lugar lá o pão. Delícia, deve ficar uma maravilha. Porque o pão fermenta. Imagina ele lá 3 dias depois que ela resolveu comer. Né? Deve ser uma maravilha. Mas realmente o pão, ele dá... Tem muito cliente mesmo, mas eu dou integral. Eu falei, mas é pão. É fermento. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes vai ter um vômito, vai ter uma diarreia, e você vai falar, mas não sei o que aconteceu. Às vezes é o pão. E tem alguns alimentos também que não pode dar pro cachorro, né? Tipo alimento humano, né? Não. Tipo... Chocolate de jeito nenhum. Chocolate, eu ouvi falar cebola. Cebola é super tóxico. Cebola que eu não lembro de verdade as enzimas que eles têm que causam uma intoxicação bem severa. Principalmente o chocolate, eu já tive problema na minha casa, que minha mãe deu uma barrinha de chocolate pro poodle. Aí ele começou a salivar, intoxicou ele e quase morreu. Depois, pro resto da vida, ele teve problema hepático. Por quê? Foi tudo um monte de gordura daquele chocolate, foi pro fígadozinho pequenininho dele. Depois, ele, pra vida inteira, teve problema hepático.
Então, a gente sabia que o problema hepático dele foi por causa da intoxicação do chocolate. Né? Na época, a gente não falava tanto. A uva também tem Nossa, ela é extremamente tóxica. Ah, mas uva passa, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa, não pode dar. Abacate, não pode dar, é gorduroso. Algumas frutas cítricas, principalmente abacaxi, né? Tem gente que fala, eu dei abacaxi. Não é legal, né? Maçã, banana, mamão, melão, melancia, tudo você pode dar. Lógico, uma quantidade. Então, é pra você dar uma metade de uma melancia pra um... Entendeu? Dá um poodle. Um pouquinho, né? É um pedaço. Mas também não precisa, né? Precisa. Precisa? Se você quiser, dá, é bom, é legal. Faz Pra parte de uma dieta. Pra variar a Sim, faz dieta parte de da uma ração. dieta. Tá? Hoje a nutrição canina também está bem diversificada. Tanto que as rações têm blueberry, romã, né? Tem algumas rações que tem brócolis, açafrão com espinafre, né? Então, pode fazer sim, sabe? Mas eu falo quantidades que não sejam exorbitantes, né? Então, tem que ter tudo, tem que ter sua medida. Não é, eu vou dar uma banana para um poodle. É muito para ele, tá? Então, é 1, 2 pedacinhos, é um petisquinho. É como se fosse um petisco. Em vez de dar um petisco, dá uma fruta. Dá uma fruta. Ele gosta, dá uma fruta. Entendi. Tá? Não é para dar em exagero, não. Tá? Tudo em exagero faz mal, né? Principalmente para eles, né? Exatamente. Se São você pequenos. der carne, se você der frango num excesso, por exemplo, tem animais que comem alimentação natural. Dependendo da quantidade que você faz na sua casa e dá para aquele cachorro, ele pode ter uma diarreia, ele pode ter um vômito por conta da comida que você deu. Tá? Então, o excesso também é prejudicial. Não que a comida vai fazer mal. Não, é porque o excesso fez mal àquele animal. Não, tá? Bacana. Mariana, você fala da sua clínica para o pessoal, minha clínica aproveita fica... depois a gente vai fazer os cortes, né, do vídeo e tal, a gente vai fazer vários cortes, né? A gente faz esse corte também como um pitch de venda para você, Sim. né? Não, minha clínica fica na Amazonas, né? Ela fica perto do... vou até falar, coitadinho, né? Fazer propaganda para ele, dá muita coisa ali. Porque acaba sendo nosso ponto de referência, porque um é na esquina, a minha outra na esquina, mas chama Vet Home. Chama Vet Home porque antes eu fazia atendimento em domicílio. Então, eu quis fazer um cartãozinho de veterinária que atendia em casa. Então, ficou Vet Home e eu continuei com esse nome, né? Fica na Amazonas, não é 24 horas ainda, porque eu ainda não tenho... né, Plantão. eu não tenho plantão e no conselho ainda só trabalho integral, que é o das 8 às 18, né? Mas a gente faz atendimento normal, faz cirurgia, consulta, atendimento num geralzão, tem o banho e tosse e tem o pet shop também, né? Então, a gente atende o público num geralzão, né? E, assim, às vezes eu faço mais consulta por hora marcada, porque como sou só eu, né? Então, eu tento organizar os horários para atender os clientes da melhor forma possível e também para a gente conseguir dar uma organizada na clínica, tudo certinho. Mas é uma clínica familiar, somos só nós dois, né? O pessoal que conhece a gente acaba adorando, porque somos só nós mesmo. Acaba tendo um atendimento muito mais personalizado. Mais próximo da necessidade do cliente, né? É simples, não é clínicas lindas e maravilhosas, mas é do nosso jeitinho, foi o que a gente ainda conseguiu fazer e conforme for, se Deus quiser, a gente vai conseguindo melhorando, né? Vai melhorar. Mas a gente tem hotelzinho lá também. É bacana isso aí. Alguns animais ficam na minha casa, né? E alguns animais ficam na clínica e meu esposo fica lá enquanto eles estão de hotel pra... Não tem problema, colocar água, comida, tudo certinho. E é isso. É um atendimento bem personalizado, somos só nós dois. E a gente tenta fazer com tudo amor e carinho ali. A gente tenta atender todo mundo da melhor forma possível. Lógico que a gente não consegue agradar todo mundo. Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue. Não, bacana. Você falou da referência, né? Durante muitos anos aqui, a gente usava como referência o Que Frutas. O Que Fruta. Que era aqui do lado, né? Até ele fechar. Já tem, sei lá, 7 anos, talvez. Eu acho que mais ou menos isso mesmo. Que ele fechou, né? E ainda hoje a gente utiliza como referência. Ainda ele é referência pra gente. Olha, né? tem Onde era o Que Frutas? A gente fala, tem a Multicoisa? Tem. Aí na esquina de baixo é a nossa clínica. É porque a clínica, a gente tem um portão. Então as pessoas sentem ficam um pouco com receio de entrar, né? Mas por um lado a gente fica mais seguro, né? E até deixa os clientes mais seguros, os animais entram e ficam soltos.
Então, a gente tenta deixar os animais o mais à vontade possível. Então, tipo, o cachorro chegou lá na clínica, a gente fala, fecha o portão. Fechou o portão? Pode deixar ele solto. Por quê? Porque ele vai se sentir bem naquele lugar. Se você chega num lugar e já pega o cachorro no colo e já entrega ele pro banhista, ele fala, pô, tô indo pro um abatedouro aqui, né? Matadouro aqui, né? Então, a gente já deixa ele à vontade, deixa ele sentir. Enquanto a senhora fala o que ele quer fazer na tosa, deixa ele andando, fazer xixi e tal. E assim vai. Né? Então, a gente deixa o mais aconchegante possível ali. Quando eu tinha meus poodles, eu levava eles na clínica toda, no Bentosa, lá, que era uma clínica, né? Toda semana, isso. Já tem uns 7 ou 8 anos, isso faz muito tempo isso. E toda semana eu levava eles pra tomar banho. Quando chegava, assim, 2 quadras já antes... Já estavam tremendo, né? Não, eles estavam felizes. Ai, que bom. Eles gostavam. Quando chegava 2 quadras antes do lugar, que ele já reconhecia, né? Principalmente o machinho, o Marley, ele já reconhecia. Não, eu levava eles soltos no carro, né? Não façam isso, mas eu fazia. Naquela época podia. Eu levava ele solto no carro, né? Quando chegava 2 quadras do lugar que ele reconhecia para onde ele estava indo... ele fazia uma festa, né? Eu tenho umas clientes que falam a mesma coisa. Elas falam, meu Deus, tem alguns que ainda tem um pouquinho de receio, né? Mas a maioria... Nossa, tem uma cliente minha muito antiga já. Ela falou assim, é o lugar que ela fica mais tranquila. Mas ela entra aqui. Por quê? Porque a gente deixa solto. Sabe? Terminou de dar banho? Deixa andar um pouco, fazer xixi e tal. E depois a gente põe aí na gaiolinha, né? Porque senão também suja tudinho, né? E o trabalho é perdido. Mas aí a gente deixa um pouquinho solto, sabe? Deixa andando. E assim, a gente deixa à vontade. Eu chegava, pegava ele na coleirinha, os dois, né? Entrava lá, chegava lá, soltava, né? Soltava, ele já porque... Ele já ia pros lugares lá, não sei pra onde que ele ia. Depende também da pessoa que dá o banho. Carinhosa, beija, conversa. E que eles gostam mesmo. Eu sou dessas, né? E tanto que meu esposo fala, para, ele lambe a minha cara, lambe, não sei o que lá. E eu fico por causa disso. Tem um triozinho que eu pego lá perto da clínica, que antes eles morriam de medo de mim. Agora eles não podem me ver. Porque eles ficam fascinados. Eles passeiam de carro, eles vão olhando tudo. Eu falei, agora vocês estão sem vergonha. Mas é assim, a gente deixa a mais à vontade que a gente pode, porque a gente sabe que a gente já trabalhou em alguns lugares que o cachorro já chegava e já ia. Chegava com medo, né? Já, né? E agora não. Fica todo mundo tranquilo, solto. Se a gente pode, por exemplo, se não tem ninguém de hotel, a gente deixa solto na área do hotel. E isso é uma boa forma dos proprietários, dos donos, eles perceberem se o lugar... porque o lugar tem que fazer sentido pro animal, né? Então, é uma forma deles saberem se o lugar faz sentido pro animal, exatamente, né? Para ver a felicidade do animal dele de estar ali, né? Eu tenho 2 clientes husky. O macho, ele é apaixonado pelo meu marido. Mas ele é apaixonado, que eu falo, oi, ele vai lá, me lambe, dá uma gritadinha, ele vai lá no meu marido. É muito bonitinho, sabe? Então... Realmente E eles vão ali desde o começo, desde filhotinhos, que eu faço o protocolo de vacinação. Então, nossa, eles são... Ele ama. E toma banho, e já ficou internado. E para ele ali é o lugar mais legal do mundo, entendeu? Então, realmente, é uma coisa que aí os proprietários se sentem mais tranquilos. Falam, putz, aqui eles gostam, né? Aqui ela se sente bem, aqui ele fica tranquilo, aqui ele gosta do tio... Né? Então, é isso que a gente quer. Faz sentido. Faz sentido. Não, legal. O papo tá muito bom, mas... né? Vamos acabar? Mariana, foi um prazer imenso receber você aqui. Foi um papo bacana, né? Falar de animal. Eu gosto de animal bastante. Que legal. E é um papo, assim, muito, muito agradável, muito legal. Não, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui. Não, eu que agradeço. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma, né, a responder um pouquinho, me ajudar, tirar algumas dúvidas. Realmente, a gestão de uma clínica não é fácil, né? Querer abrir uma clínica, todo veterinário quer, mas depois que a gente começa a ver o duro ali, né, é bem diferente, né? A gente tem que ter uma responsabilidade triplicada, né? A gente tem que agradar todo mundo e tem que resolver todos os problemas, né? Então, é desafiador, né? Às vezes a gente pensa em falar, não quero mais. Mas só tenho não quero, não vou deixar isso daqui pra frente, deixa quieto. E aí, não, vamos, continua. E aí a gente vê que a gente tá melhorando, que os clientes estão percebendo que a gente tá ali, né? Porque como é novo, às vezes a pessoa passa direto e não vê.
Então, é desafiador mesmo, né? Não é fácil, é muito burocrático. Então, assim, quer abrir a clínica, é legal, mas trabalhe antes, porque você vai ser responsável por tudo. Né? A não ser que você entre com uma parte financeira muito grande para você colocar um veterinário ali dentro e você não ser o veterinário. Né? Mas a partir do momento que você quer fazer tudo, você tem que ter pulso firme e correr atrás, porque é dureza, não é fácil. A pessoa acha que você está rica e você não, você só está pagando as contas. Tá Né? empatando por enquanto. Exatamente. Então, as pessoas acham que você, nossa, mas você tá trabalhando meia-noite, você tá atendendo, a pessoa, você tá rica. Não, você tá trabalhando mesmo porque... Tá trabalhando meia-noite justamente porque não tá, né? Entendeu? Então, é desgastante, tá? É desgastante, a gente chega exausto, mas tem hora que nossa, é prazeroso a gente ver o reconhecimento das pessoas do nosso trabalho. Isso é muito bom. Não, bacana. Obrigado mesmo por estar aqui. Obrigadão. E, pessoal, obrigado pela companhia de vocês nesse episódio e até o próximo ContileCast. Um abraço.